Olá, sejam bem-vindos à parte 2 dessa profecia chamada 70 semanas, ok? Muito bem, conforme no último estudo eu parei no versículo 22, agora vamos dar continuidade e finalizar esse estudo sobre 70 semanas de Daniel. O que significa isso? Ok? Vamos lá. Versículo 23. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu trouxe a você, porque você é muito amado. Por isso, preste atenção na mensagem para entender a visão. Isso aqui é o anjo Gabriel, certo? Para quem não assistiu o número 1, a primeira parte, eu recomendo para entender essa segunda aqui, ok? Então vamos lá, vamos começar a adentrar nas 70 semanas de Daniel. Aqui, ó, 24. 70 semanas estão decretadas. Algumas traduções, versões dizem separadas para o seu povo e a sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão. Tem uma vírgula aqui e eu já vou fazer o comentário paulatinamente, porque de fato é complexo, ok? Então, assim, vamos pelas palavras. Quando o anjo Gabriel revela a Daniel, 70 semanas estão decretadas, separadas, entendo eu que são 70 semanas. Não pode ser mais do que 70 semanas. Não pode ser uma proposta que eu tenho ouvido aí algumas correntes de pensamento dizer que o relógio de Deus parou na metade da última semana. A gente vai chegar lá. Mas pontuando aqui essa parte importante, então se são 70, são 70. E ponto final. A gente tem que conseguir encaixar o nosso entendimento da proposta profética, da profecia, dentro de 70 semanas. Ok? Vamos lá. Continuando. A fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as iniquidades, trazer a justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o lugar santíssimo. Muitas pessoas dizem que essa profecia não se cumpriu justamente por causa das palavras aqui proferidas. Porque quando diz que acabar a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as iniquidades, trazer a justiça eterna, eles entendem que não se cumpriu porque isso aqui só pode se cumprir na segunda vinda de Cristo, quando verdadeiramente aniquilar todo o mal, certo? Por isso que eles não entendem o cumprimento dessa profecia, ok? Eu não vejo nenhum problema aqui nesse ponto de partida de que eu tenho como cumprida essa profecia, porque justamente o que eu vou defender aqui é o que eles defendem, o que não aconteceu. Ah, mas ainda não acabou a transgressão, não deu fim ao pecado, né? Não expiou as iniquidades. Veja bem, vamos explicar esse ponto aqui. Para mim se cumpriu por quê? Porque isso aqui está relacionado diretamente apontando para a morte de Cristo. E ponto final. A morte de Cristo, ele foi um evento profetizado no Antigo e no Novo Testamento, certo? Profetizado de uma forma muito clara de que haveria uma nova aliança. E essa nova aliança, Cristo morreria por nós. Inclusive, nas 70 semanas, nós vamos ver adiante, de que o Messias seria cortado, seria morto. Ok? Então, assim, para acabar a transgressão, aí a pessoa fala assim, ah, mas a transgressão não acabou. Veja bem, o propósito aqui, dessa mensagem aqui, desse versículo 24, era que no momento da expiação, ali o sacrifício de Cristo, sim, zerou as questões da antiga aliança, zerou justamente a proposta de Deus, certo, de fazer uma nova aliança para com o povo de Israel. Foi um zero, marco zero, zerou. Tanto é que a morte de Cristo tem assim no calendário assim um antes e o depois de Cristo, não tem? Nós temos o próprio calendário mudou, né? Antes e depois de Cristo, a contagem. Então assim foi um marco zero, zerou. Dali para frente haveria novas transgressões,
sim, haveria novos pecados. Por exemplo, existe na lei, lá na lei que Deus deu a Moisés, o dia da expiação, não tinha no santuário, certo? Que era no Santíssimo. Não tinha a expiação do povo de Israel? Aí eu te pergunto, o povo de Israel, depois de ser expiado, anualmente era uma vez por ano, certo? Depois que havia a expiação dos pecados, eu te pergunto, o povo deixou ou não deixou de pecar depois da expiação? Então não vejo nenhum problema aqui nesse sentido. Quando Cristo também veio expiar os pecados do povo de Israel, veio estabelecer a nova aliança, veio cumprir a profecia, no momento da sua morte, ele expiou os pecados, ele deu fim às transgressões, ele zerou. Agora, a contagem daqui para frente é uma outra contagem. Como diz, é o tempo da graça. Você já ouviu dizer, nós estamos no período da graça. E de fato estamos no período da graça. Porque o período da lei, daquela antiga aliança, da matança de animais, acabou. Né? Cristo foi o último. Então aqui aponta significativamente para o Cordeiro de Deus, para Cristo, para a nova aliança. Ok? Então, assim, tudo ele fez, tudo para trazer a justiça eterna, por exemplo. Quem é que veio? Cristo. Ele é a justiça eterna. Porque o que ele fez serviu para o antes e para o depois. É uma justiça que foi estabelecida em um evento, na morte de Cristo, mas durará por toda a eternidade. Ele veio para salvar desde Adão até a vinda dele e para salvar de Adão, desde a vinda dele até a nossa geração e mais outras, né? Certo? Então, assim, ele é a justiça eterna. Então, eu não tenho nenhum problema de entender a profecia nesse sentido. Eu acredito que nós precisamos ter um pouco mais de paciência, pedir ao Espírito Santo para nos revelar o que está proposto tudo isso. Eu vou trocar aqui a bateria porque está acabando aqui, tá bom? Até já. Já trocamos a bateria, vamos prosseguir agora dentro do versículo 25. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até que o ungido, o príncipe, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com praças e fosso, mas em tempos difíceis. Ou seja, aqui o anjo sintoniza quando que começa a reconstrução de Jerusalém, né? 62 semanas mais 7 semanas, dá 69 semanas. Ou seja, isso foi bom, foi motivador ouvir isso para Daniel, porque Daniel percebeu que, a cidade será reconstruída, maravilha. Porém, seria reconstruída em tempos difíceis, porque era uma mão na colher de pedreiro para a reconstrução e outra mão na espada. Tempos muito difíceis foram para reconstruir Jerusalém, certo? Ou seja, mas aqui diz que estou falando de semanas proféticas, tá? Porque não dá, é uma contagem de um dia, um ano, ok? Então, 490 anos, é isso que eu estou querendo dizer. 70 semanas, ok? Estamos falando de um tempo profético, né? Não um dia literal, mas um dia profético. Vamos para o 26 e depois para o 27 para terminar. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e não terá mais nada. A cidade e o santuário serão destruídos pelo povo do governante que virá. O seu fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Então também foi profetizado que, embora tenha uma palavra de consolo, olha, vai ser reconstruída, automaticamente também vem a palavra de desânimo, né? Olha, vai ser reconstruída e depois vai ser, né, destruídos. E até o fim vai haver desolações. Essa parte foi
difícil de engolir, né? Vamos dizer assim. Embora tinha uma parte boa, opa, vai ser reconstruído, por outra parte, entender que o povo passaria de novo por esse processo de destruição, né? E finalmente o versículo 27, isso aqui aconteceu, tá? No ano 70, ok? Depois de Cristo, 70 depois de Cristo. 27, para finalizar o estudo de hoje, as 70 semanas de Daniel. Ele fará com muitos uma forte aliança, que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Em uma ala do templo será colocada a abominação desoladora, até que chegue sobre ela o fim que lhe está decretado. Ok, aqui muitos pegam esse versículo e dão como que ele fará alianças com uma forte aliança com muitos. Eles pegam isso aqui e colocam para o anticristo. Como aqueles têm como a profecia que ainda não se cumpriu, eles jogam esse versículo aqui para o futuro, porque não se cumpriu, porque não expiou o pecado, porque não deu fim às transgressões, essas coisas, eles não entenderam que isso foi um cumprimento, já se cumpriu, então eles jogam essa última semana para o tempo do fim, escatologicamente falando. E aqui jogam esse versículo aqui, como ele fará alianças com muitos, como um anticristo. O anticristo vai vir, vai fazer aliança com Israel, e depois dessa aliança com Israel, Israel vai perceber que não é o verdadeiro Messias, e vai entender que é o falso Messias, é o anticristo. Aí essa é a jogada, essa é a interpretação que as pessoas têm por aí. A maioria, muitas correntes de pensamento sobre isso aí, tá? Mas eu fico pensando o seguinte, aqui aponta 100% para o Messias, para o cumprimento das profecias, para o cumprimento do que ele iria fazer, da transição da antiga e nova aliança. Não tem cabimento a gente pegar isso e jogar lá para o futuro. Então a gente está falando que não são 70 semanas, certo? Para mim é assim, é simples e claro. Então não são 70 semanas, certo? Eu não posso entender que verdadeiramente a profecia estava correta se, quando chegou na última semana, pausou e vamos jogar para o tempo do fim. Então, olha quantas semanas estamos falando depois dessas 70 semanas profetizadas, né? Então tudo isso aqui, para mim, se cumpriu. Cristo veio, na metade da semana ele fez aliança com muitos, sim, porque ele morreu na metade da última semana. Mas Joabe, e a concretização das 70 semanas? A outra metade da última semana. A outra metade da última semana não é a parte mais importante da profecia. Se você for analisar, nós lemos tudo aqui, você não vê que e o fim das 70 semanas acontece isso. Não. Porque a ênfase não é, né? A ênfase não é o fim da metade da última semana, da metade para a última. A ênfase é a metade da última semana. Essa é a ênfase. Qual é a ênfase? Qual é a ênfase? A morte de Cristo. E ponto final. Não é à toa que, se vocês forem perceber, não vou abrir aqui agora, mas vou falar, lá em Mateus capítulo 10, quando Cristo começa a selecionar, não é que começa a selecionar, desculpa, quando ele dá instruções aos 12 escolhidos, qual é a ordem que Cristo dá? Não vá na casa de samaritano, não perca tempo ali, não perca tempo aqui. Vá às ovelhas perdidas de Israel. Então o foco era 100% Israel, sempre. A vinda de Cristo, o foco era Israel. Agora, depois da morte de Cristo, o foco passou a ser toda a humanidade, tá? Eu não estou falando que Cristo veio morrer só para Israel, não é isso. Eu estou querendo dizer que o cumprimento das 70 semanas era para com o povo de Israel. Agora você entende que quando o anjo diz, ó, Daniel, 70 semanas estão separadas, decretadas para o teu povo. A gente não pode se incluir nesse teu povo. Nós não somos o Israel nação.
Nós somos o Israel espiritual. Dali para frente, a nova aliança, nós estamos sobre um novo contexto, certo? Então, assim, as 70 semanas aponta 100% para Cristo. Eu vou agora fazer um resumo. O que significa as 70 semanas? Reconstrução de Israel, saída do povo do cativeiro de Babilônia, reconstrução de Israel, reconstrução do templo, tudo direitinho, para a vinda de Cristo, para a morte de Cristo e para o fim do compromisso de Deus para com o povo de Israel da antiga aliança. Por isso que a expiação dos pecados, dá fim às transgressões, aponta até Mateus capítulo 10, conforme eu disse, dê foco às ovelhas perdidas de Israel, o compromisso aqui é Israel. Depois que eu morrer, aí já é outro assunto. Já estamos em um outro. Aí vem Apocalipse, vem João, vem falar sobre novas propostas que são relacionadas a nós, certo? Então o foco ali, aí você pega algumas versões aí, como o outro judeu não messiânico, fala que ali não está falando sobre o Messias, é porque ele quer que seja assim. Aí ele encontra formas lá, ele fala que os sábios, tá entendendo? Traduzem que aquele Messias não era o Messias verdadeiramente, era um outro significado, pode ser sacerdote, pode ser outras coisas lá, só não sei qual é os termos que ele usa. Então, assim, quando você não quer entender, você arruma as suas desculpas, as suas formas de interpretar. Mas para mim, o término desse assunto está contido isso. Para mim, tudo se cumpriu, não teve nada que deixou de se cumprir, tudo foi de acordo conforme foi profetizado, cumpriu exatamente a proposta e pronto. E começa a nossa fase, depois das 70 semanas, começa a nossa fase, a fase da salvo pela graça de Cristo, pela morte dele, e através disso trouxe a salvação a toda a humanidade, né? Desde Cristo para trás, como de Cristo para frente, até a nossa geração. E glória a Deus por isso, por mais uma profecia cumprida, e que estamos aqui, estudando para entender quais são as nossas profecias, entender os nossos tempos proféticos. Se você gostou, deixa o seu like, obrigado por assistir. Desculpa por ter ficado grande, porque esse assunto é muito importante, muito complexo, mas a gente pode até voltar a gravar mais alguma coisa para o futuro, para dar mais alguma ênfase em algum detalhe. Deixe o seu comentário, inscreva-se no canal, deixe o seu like, é importante para o YouTube entender que esse assunto é relevante para e entregar para outras pessoas também. Obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.